Ele achava que já tinha deixado o passado para trás. Mas, naquele dia, enquanto seguia mais uma entrega comum, o destino o levou de volta para o único lugar que ele prometeu nunca mais pisar, a velha fazenda Santa Aurora. Ele não imaginava que, do outro lado do portão, estava ela, a mulher que o rejeitou anos atrás, quando ele ainda era apenas um garoto sem nada a oferecer. Agora, os dois se reencontram como adultos. Ele, um entregador solteiro tentando sobreviver. Ela, a herdeira de uma fazenda cheia de segredos e arrependimentos. E quando seus olhares finalmente se cruzam, algo desperta, algo que nunca morreu de verdade. Se essa história já te prendeu, deixe o like, inscreva-se no canal. E comenta de qual cidade você está assistindo. Porque agora, o passado está prestes a cobrar o que ficou pendente. Nunca imaginei que minha vida daria tantas voltas. Aos 17 anos, fui rejeitado pela única garota por quem me apaixonei de verdade, Helena, a filha do fazendeiro mais rico da cidade. Cresci acreditando que eu não era o suficiente para ela, e talvez eu realmente não fosse. O pai dela, seu Antônio, sempre deixou claro que eu não passava de um moleque pobre. E a última vez que vi Helena, ela me olhou como se eu fosse invisível. Desde então, prometi a mim mesmo que nunca mais pisaria naquela fazenda. Mas a vida tem um senso de humor estranho e cruel. Anos se passaram, e aqui estou eu, trabalhando como entregador para sobreviver na cidade grande. Levo caixas, encomendas, sacolas, e calo minhas dores no silêncio do capacete. Eu estava em mais um dia comum de trabalho quando o aplicativo me mandou uma entrega para um endereço que fez meu coração gelar. Fazenda Santa Aurora, dizia. Meu peito apertou. Eu conhecia aquele lugar. Aquele nome carregava lembranças que eu passei anos tentando enterrar. Por um momento, pensei em recusar a corrida. Mas a grana estava curta, e eu precisava pagar o aluguel atrasado. Respirei fundo e aceitei. O caminho de terra parecia o mesmo. Cada árvore parecia me vigiar, como se reconhecesse meu retorno. Cheguei na entrada da fazenda, onde os portões de madeira ainda guardavam o mesmo luxo silencioso. Desci da moto, tentando manter a compostura. Toquei a campainha. Uma voz feminina respondeu pelo interfone: pode entrar, estou chegando. Quando o portão abriu, senti as pernas enfraquecerem. Caminhei alguns passos, segurando a caixa como se fosse um escudo. E então, eu a vi. Helena. O tempo só havia deixado ela mais bonita. Os cabelos longos, os olhos castanhos que antes me ignoravam, agora me encaravam profundamente. Ela abriu um sorriso tímido, como se estivesse tentando ter certeza do que via. Miguel? É você? Perguntou ela, surpresa. Minha garganta secou. Eu não sabia se respondia, se fugia ou se fingia que não me lembrava dela. Sou eu, murmurei, quase sem voz. Helena deu 2 passos à frente, com um ar nostálgico e arrependido. Eu esperei tanto tempo para te ver de novo. Helena deu mais alguns passos em minha direção, mas com uma hesitação que jamais combinou com a garota que eu conheci um dia. O olhar dela percorria meu uniforme de entregador como se estivesse revisitando lembranças que não sabia ter guardado. Era um olhar misturado, surpresa, culpa, nostalgia e um sentimento que eu não consegui decifrar de imediato. Talvez fosse arrependimento, talvez fosse apenas o reconhecimento silencioso de que o passado nunca fica realmente para trás. O ar entre nós era tão denso que parecia vibrar, como se o tempo, ao invés de ter passado, estivesse ali mesmo, preso, observando tudo. Helena respirou fundo, tentando controlar a própria voz antes de dizer, quase num sussurro: você deve ter muitas perguntas, e era verdade. Eu tinha perguntas demais, feridas demais, memórias que eu acreditava ter enterrado. Mas ali, diante dela, percebi que nada tinha realmente morrido. A mesma sensação amarga que senti anos atrás retornou, o medo de ser inferior, de não ser suficiente para alguém que, mesmo sem querer, sempre me fez sentir pequeno. Só que agora havia algo novo nos olhos dela, uma vulnerabilidade quase desconhecida que me deixava sem chão. No passado, ela parecia intocável, segura de tudo, protegida pela riqueza da família e pelo pai autoritário.
Agora, porém, havia rachaduras, havia humanidade. E isso me confundia. Cada batida do meu coração parecia ecoar dentro do peito, lembrando-me de tudo que fomos, tudo que nunca tivemos e tudo que perdemos por motivos que eu ainda não compreendia. Não respondi imediatamente, mas a forma como ela continuou me olhando, como quem implora por uma chance de consertar algo que sabia ter destruído, fez com que eu percebesse que aquele reencontro não era um acaso. Era um acerto de contas com o passado, e nenhum de nós estava preparado para o que viria depois. A tensão na sala aumentou quando Helena caminhou até uma antiga cômoda de madeira escura. Ela abriu a gaveta devagar, como quem teme despertar algo que deveria permanecer esquecido. Eu me aproximei em silêncio, sentindo uma estranha pressão no peito. Ela puxou um envelope amarelado pelas bordas, mas com um selo recente, indicando que tinha sido aberto há pouco tempo. Suas mãos tremiam levemente enquanto o colocava sobre a mesa. Helena respirou fundo antes de explicar que aquele envelope havia chegado 2 semanas antes. Foi entregue por um homem que não quis dizer o nome. A carta continha ameaças veladas envolvendo a fazenda, a herança e o meu nome. Alguém sabia exatamente o que tinha acontecido entre nós no passado. Isso fez meu estômago gelar. Só 3 pessoas conheciam aquela história, ela, eu e o pai dela. Quem mais teria acesso a isso? Ela contou que, após a morte do pai, pessoas começaram a aparecer pedindo dinheiro, insinuando possuir documentos comprometedores. A fazenda estava vulnerável e, sozinha, ela não sabia mais em quem confiar. A carta dizia que o pai dela tinha uma dívida antiga com investidores perigosos da região, e parte da fazenda havia sido colocada como garantia de negócios arriscados. Helena estava desesperada. Perguntei por que confiar em mim para algo tão grande. Foi então que ela revelou o detalhe mais perturbador: entre os papéis deixados pelo pai, havia um arquivo dedicado exclusivamente a mim. Fotos antigas, cópias de documentos, anotações sobre onde eu estudava, onde eu trabalhava. Era como se o pai dela tivesse me monitorado por anos. Parecia mais obsessão do que simples vigilância. Helena acreditava que alguém havia encontrado aquele arquivo e estava usando meu nome para pressioná-la emocionalmente. Ao ouvir isso, senti um misto de raiva e inquietação. Eu achava que, fugindo daquela cidade, estaria livre do controle daquele homem. Mas, de algum modo, o passado tinha me seguido. Ela pediu que eu a acompanhasse até o galpão principal. O céu estava carregado de nuvens, e o vento forte agitava os galhos dos eucaliptos. Caminhamos em silêncio pelo pátio. Eu podia sentir o medo dela em cada passo. No galpão, ela abriu um cadeado com uma chave de ferro. O interior estava escuro, abafado e repleto de caixas reviradas, pastas abertas e gavetas arrombadas. Alguém estivera ali recentemente. Entre os objetos bagunçados, uma foto me chamou a atenção imediatamente. Uma fotografia minha, recente, tirada enquanto eu fazia entregas em outra cidade. Minha boca secou. Ao lado dela, havia outra carta escrita à mão. A letra era firme, elegante, mas carregada de uma ameaça silenciosa: o passado está se repetindo. Se não colaborar, ele será o primeiro a pagar. A sensação de ser observado tomou conta de mim. Não era apenas sobre Helena. Agora, eu também estava dentro daquele jogo sujo. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, um barulho do lado de fora nos fez congelar. Passos rápidos sobre a madeira. Helena correu até um canto e apagou a pequena luz que tínhamos acendido. Ficamos no escuro, respirando o mais silencioso possível. Uma sombra apareceu na fresta da porta. Meu coração parecia uma bomba prestes a explodir. Helena agarrou meu braço, pedindo silêncio sem precisar dizer nada. A porta rangou alguns centímetros. A sombra parou ali, imóvel, como se estivesse escutando. Não dava para ver quem era. Depois de alguns segundos intermináveis, os passos começaram a se afastar. Só então Helena soltou meu braço. Acendemos a luz novamente. Eu percebi que minhas mãos tremiam. Nunca imaginei que voltaria à fazenda para enfrentar perseguições e ameaças. Helena parecia devastada, mas ainda tentava manter a calma. Ela se desculpou por me envolver,
mas disse não ter mais ninguém confiável ao redor. Pela primeira vez, entendi a solidão dela. Voltamos para casa correndo enquanto a chuva começava a cair. Em poucos minutos, uma tempestade pesada se formou sobre a fazenda. Na varanda, ela continuou me contando o que sabia. Seu pai havia se envolvido com gente perigosa da fronteira, homens implacáveis, que não perdoavam dívidas. E agora alguém estava cobrando por isso. Usar o nosso passado como arma era parte do jogo psicológico. Eu olhei para Helena. Ela tremia, mas não de frio. Era medo. Medo real, medo de estar sozinha. Medo de perder tudo. E talvez medo de me perder de novo. Quando ela colocou as mãos nos meus ombros, percebi que havia algo muito maior do que ameaças envolvido ali. Ela não queria apenas ajuda. Ela queria segurança. Presença. Alguém ao lado dela, sem mentiras, sem interesses, sem segundas intenções. Respirei fundo. Eu podia fugir de novo ou podia enfrentar tudo ao lado dela. E, por motivos que eu não conseguia explicar totalmente, eu não queria deixá-la. Disse a ela que ficaria. Que a ajudaria a resolver aquilo. Não por heroísmo, mas porque ainda existia algo entre nós, algo que nem o tempo, nem as mágoas, nem o silêncio conseguiram apagar. Ela sorriu de forma discreta, como quem finalmente encontra um pouco de luz no meio do caos. Me puxou para um abraço, e dessa vez eu não lutei contra o sentimento. A chuva batia com força na varanda, e o vento frio atravessava a noite. Mas, ali, naquele abraço, senti que não estava apenas revisitando o passado. Eu estava entrando numa guerra que mudaria todo o meu futuro. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo como se reunisse coragem para dizer algo que vinha carregando há anos. Era um silêncio pesado, mas não desconfortável. Havia algo profundo, algo quebrado dentro dela, e ao mesmo tempo algo que brilhava por trás dos olhos. Quando ela finalmente falou, sua voz não parecia a mesma da garota que um dia me desprezou. Era a voz de alguém que viveu, que sofreu, que aprendeu. Miguel, eu não te trouxe aqui para reabrir feridas, ela disse, caminhando até mim, com passos lentos e firmes. Eu te trouxe porque, pela primeira vez na vida, eu posso decidir sozinha quem eu quero perto de mim. Aquelas palavras me acertaram como uma flecha. Pela primeira vez, ela estava assumindo que havia me afastado não porque quis, mas porque mandaram. Meu peito se apertou, e antes que eu pudesse responder, ela colocou a mão delicadamente sobre meu braço, como se pedisse permissão para continuar. Helena me levou até o fundo da fazenda, para um pequeno celeiro que ela mesma havia reformado. Lá dentro, o cheiro de madeira e feno fresco parecia carregar anos de histórias silenciosas. Ela acendeu uma luz quente, que iluminou o espaço de forma suave. No canto havia uma mesa com 2 xícaras, como se ela já esperasse que eu fosse ficar. Eu cresci achando que minha vida era uma estrada reta, ela começou a dizer, sentando-se devagar. Obedecer meu pai, herdá-lo, seguir as regras, até perceber que não fazia parte de mim. Sentei-me em frente a ela, tentando esconder o quanto aquelas palavras me cortavam e ao mesmo tempo me aqueciam. E quando você desapareceu, Miguel, eu percebi algo que nunca admiti para ninguém. A voz dela ficou fraca, mas firme. Eu senti sua falta todos os dias. Meu coração bateu tão forte que parecia tentar sair do peito. Passei anos acreditando que eu não valia nada. Passei anos achando que ela simplesmente tinha nojo de mim. Passei anos me reconstruindo com a certeza de que eu era fácil de esquecer. Mas ouvir aquilo, era como se alguém pegasse todas as peças quebradas dentro de mim e tentasse montá-las de novo. Antes que eu pudesse responder, o barulho de passos pesados se aproximou do celeiro, fazendo Helena endireitar a postura. A porta se abriu com força, e seu Antônio, o fazendeiro, entrou com o rosto vermelho de raiva. Era como se nada tivesse mudado. Ele me olhou de cima a baixo, com o mesmo desprezo de anos atrás. Eu sabia que você tinha voltado para cá para causar problema, ele rosnou. Helena, saia daí. Mas Helena não se moveu. Ela se levantou, ficou ao meu lado, e pela primeira vez na vida, enfrentou o pai diretamente.
O senhor não manda mais em mim, disse ela, firme. E não tem mais direito de decidir quem eu deixo entrar na minha vida. O choque no rosto dele foi quase doloroso de assistir. O homem que sempre controlou tudo, agora enfrentava a filha que ele mesmo moldou para obedecê-lo. Ele tentou argumentar, tentou gritar, tentou pressionar, mas Helena não cedeu. E quando ele percebeu que me olhar com raiva não ia mudar nada, simplesmente virou as costas e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou depois foi quase ensurdecedor. Helena respirou fundo, como quem finalmente tirou um peso gigantesco das costas. Eu me aproximei, hesitante, sem saber se devia abraçá-la, consolá-la ou apenas ficar ali, em silêncio, como testemunha do que acabará de acontecer. Mas ela decidiu por mim. Helena chegou perto, devagar, e encostou a testa na minha. Era um gesto simples, mas carregado de tudo que ficou preso no passado. Eu nunca tive coragem de ficar ao seu lado, ela sussurrou. Mas se você me permitir, eu quero ter agora. Meus olhos se fecharam sozinhos, como se meu corpo finalmente estivesse em paz depois de anos de guerra interna. Não havia mais culpa, não havia mais vergonha, não havia mais aquela sensação de inferioridade que me perseguiu durante toda a juventude. Pela primeira vez, eu não era o garoto rejeitado. Eu era o homem que Helena havia escolhido. Levei minhas mãos até as dela, sentindo sua pele quente, firme, confiante. Não sei onde isso vai dar, eu disse, com a voz quase falhando. Mas, eu estou aqui. Helena sorriu, um sorriso pequeno, sincero, que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela me puxou para um abraço forte, daqueles que parecem derreter anos de distância. E ali, no meio daquele celeiro simples, o passado finalmente encontrou um lugar para descansar. Ficamos ali até o sol começar a se pôr, deixando o céu com tons dourados que atravessavam as frestas da madeira. Helena me levou até a varanda da casa principal, onde o vento da tarde trazia o cheiro do campo e lembranças boas que eu achava não ter mais. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e ficou em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de significados. Miguel, ela disse, depois de alguns minutos. Se você quiser, pode ficar um pouco mais. Quero te mostrar como a fazenda mudou. E como eu mudei. Eu olhei para a estrada por onde vim, para a moto simples que me sustentava, para a vida difícil que enfrentei sozinho. E depois olhei para Helena, para o jeito como ela me olhava, para o que aquilo representava. Pela primeira vez, eu não senti que estava voltando ao passado. Senti que estava começando algo novo. E respondi com um sorriso leve, mas cheio de certeza. Eu fico. O céu ficou escuro, mas havia luz suficiente dentro de nós dois para iluminar tudo ao redor. Não sei o que o futuro reserva, não sei se o pai dela vai aceitar, não sei se as feridas antigas vão cicatrizar por completo. Mas uma coisa eu sei, às vezes, a vida te leva de volta não para reviver a dor, mas para reescrever o final. E naquela noite, na fazenda que um dia me expulsou, eu finalmente encontrei um lugar para ficar. Não por obrigação. Não por destino. Mas porque alguém que um dia me rejeitou, agora me escolhia. E eu escolhia ficar.